milho a peça 23,89 o quilo. Óleo de soja leve 900 ml 13,48. Papel higiênico Quality leve 24, pague 22, folha dupla de 30 metros 14,85. E na Forte do dia, ovos vermelho grande CM a bandeja com 30 unidades 8,95. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. A migração da Rádio Chapecó em FM nos traz melhor qualidade de som, maior abrangência, possibilidade de sintonia em celulares e inúmeras vantagens. 100.1, 100% Chapecó. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o programa Hora Espírita. Esse programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, aqui pela Rádio Chapecó, das 8 às 9 da manhã. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, que é um órgão vinculado à Federação Espírita Catarinense. O objetivo do programa é trazer temas de interesse geral, como passagens do Novo Testamento e ainda temas da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina dos espíritos. No programa de hoje abordaremos um tema muito interessante, como sempre, que é o sono e sonhos. Como isto se dá, como nós podemos interpretar à luz do Espiritismo. Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e todos estão convidados a participar conosco, enviando uma pergunta, encaminhando uma colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir o programa, ou através do WhatsApp 2049 1212 ou pelo telefone fixo 2049 1200 ou ainda pelo site da Rádio Chapecó.com.br. Temos ainda a nossa própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó, um canal no YouTube e um perfil no Instagram. Estamos aí atualizados com as redes sociais, levando o programa para os meios digitais. Então convidamos você, ouvinte, a conhecer, curtir e compartilhar as nossas redes sociais. Nessas redes, nesses programas, você encontra programas anteriores nesses canais, né? Encontra programas que já foram produzidos, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e também pode acompanhar o anúncio dos próximos programas. Hoje, 4 de julho, nós temos aqui no estúdio para conversarmos sobre este tema o nosso amigo Michel. Bom dia, Michel. Bom dia a todos. Aloine. Bom dia, Michel, bom dia, Josué. Temos o nosso... Bom dia ao nosso amigo. Isso, o Henrique, que está ali também sempre dando o apoio Sim. nos bastidores, ali na equipe técnica, né, Henrique dos olhos mais verdes. É, então, verdade. E um bom dia a todos que nos ouvem também, que nos assistem, que têm o hábito de acompanhar esse programa ou que estão escutando assim esporadicamente. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. O Michel e a Aloine são trabalhadores da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes e eu, aqui como âncora hoje, Josué, da Associação Espírita Nosso Lar. Vamos agora ouvir o recado dos patrocinadores, que são empresas que nos auxiliam e são fundamentais para a realização deste projeto no plano físico, né? Vamos ouvir então, Henrique, o recado dos nossos amigos patrocinadores. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência,
que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. Agradecemos então à Scala Construtora e Imobiliária Nostra Casa por esse apoio fundamental para o nosso programa. Pois bem, sono e sonhos, à luz da doutrina dos espíritos. Passamos a terça parte da vida entre o sono e os sonhos. Será que o Criador endossaria tanto tempo assim sem considerável utilidade? Leon Denis, que é um dos continuadores da obra de Allan Kardec, afirma: se nos fosse possível abranger com o olhar toda a extensão de nossa existência, reconheceríamos que o estado de vigília está longe de constituir-lhe a fase essencial, o elemento mais importante. Leon Denis então traz a afirmativa de que, enquanto estamos no período do sono, não estamos perdendo tempo, não é? Ou tão somente repousando, mas aí estamos fazendo consideráveis avanços para o espírito imortal. Michel, estudos comprovam que passamos a terça parte da nossa vida dormindo. 8 horas diárias seria então um terço do dia, terça parte da vida dormindo. Não seria muito tempo perdido, partindo do pressuposto de que estamos encarnados para o aperfeiçoamento e a evolução? E que são as experiências diárias que trazem o aprendizado necessário? Como é que nós podemos iniciar a nossa conversa, a nossa reflexão, à luz do Espiritismo, trazendo então luz, né, sobre esse ponto, sobre essa questão? Do ponto de vista da ciência, o sonho ele é um estado de repouso normal e periódico necessário à nossa vida cotidiana, assim como a alimentação, a necessidade de exercício, do trabalho. Do ponto de vista espiritual, a nossa alma ela não fica presa ao corpo enquanto dorme, ela sai dele. Ocorre que muitos de nós ainda ficamos ali do ladinho, como se saímos quando a gente estivesse montado num cavalo, a gente desce dele, deixa ele pastando, né? Ele repousando, e a gente fica ali aguardando, porque a gente ainda não sabe muito bem lidar com essa situação. Mas muitos de nós saímos, então, e vamos ao plano espiritual visitar pessoas ou questões do nosso interesse. Então, é isso que a doutrina nos traz, assim, dessa amplitude que nos dá. E aí até nos diz que aqueles que têm sonhos inteligentes até têm facilitado, na hora da volta ao plano espiritual, uma facilidade maior em se desprender da carne, de ter um melhor despertar e até de aprender questões novas, de solucionar alguns problemas com o auxílio da espiritualidade amiga. Isso traz a questão, não é, de que nós temos essa, vamos dizer, nós somos formados, vamos dizer, por 3 elementos, né, o Espiritismo nos traz, né, que somos corpo físico, né, que é a nossa constituição física, a matéria, né, o nosso espírito imortal, que é a parte inteligente, né, e morredoura, que é uma força inteligente da natureza, não é, a nossa individualidade, e também o terceiro elemento seria o perispírito, não é, que é aquela parte semimaterial, etérea, que faz essa ligação do corpo físico com o corpo espiritual. Ou seja, então pelo sono, né, Michel, a gente pode ter essa ideia de que não somos tão somente matéria, de que somos uma individualidade, não é? Certo. Loine, continuando Sim. a nossa reflexão. Durante o sono, a alma repousa, assim como o corpo, porque nós temos a ideia de que o corpo repousa, sim, o corpo Sim. de carne. Sim. E a alma, e o espírito imortal?
Na verdade, de acordo com o Livro dos Espíritos, tem um capítulo lá que ele é todo dedicado a essa questão do sonho, do sono e dos sonhos. E o título é justamente Emancipação da Alma. E da questão 400 em diante vai falar muito sobre isso. E diz, sim, que não tem necessidade nenhuma de o espírito estar ali. Aliás, muitos dizem que na hora que o corpo adormece, é o recreio, é a hora da libertação. Eles usam esse termo recreio. Como é que é o recreio na escola, na faculdade? É a hora que a pessoa vai e vai buscar os seus afins, vai fazer coisas, outras coisas, que não só lá na sala de aula. Então, o espírito, ele jamais está inativo. Mais um esclarecimentozinho também, que pode ser que já saibam, mas assim, por que a pergunta diz que durante o sono pede-se a alma repouse igual ao corpo? Então, só a título de esclarecimento, a alma dizemos que é de quando estamos encarnados. Nós aqui, então, temos a nossa alma que deixa o corpo ali e que pode, sim, como disse o Michel, ficar por perto ali, ainda pela falta de conhecimento, ou que pode, sim, buscar mais nesse momento. Então, é o momento em que ela pode percorrer o espaço, que entra em relação mais direta com os outros espíritos, aí, tanto encarnados quanto desencarnados, porque acabamos que vamos ter contatos durante o sono, com aqueles que já partiram e com aqueles que também vivem entre nós. E aí, no livro também fala que nós, quando encarnados, nós permanecemos com laços fluídicos que nos prendem, né, ao nosso corpo físico. Inclusive, a gente sabe que lá no plano espiritual, quando tem esses encontros, né, dos encarnados e desencarnados, e através do sonho, que eles se reconhecem. Quem está encarnado, por esse laço fluídico, que eles explicam como sendo um cordão de luz que sai do centro do abdômen ali. Então, o espírito, ou a alma, ele não tem necessidade nenhuma de repouso. Ele estará sempre ativo, então. Perfeito. E é interessante este ponto, né? Porque algumas pessoas podem perguntar, olha, mas não há risco de eu não voltar para o corpo? Né? Pensando, se o espírito é livre, se o espírito se emancipa e vai para lugares diferentes, e se o espírito resolve não voltar para o corpo? Isso é uma questão importante. Então ele vai precisar voltar porque ele está com esse laço que vai trazê-lo de volta. Exatamente. Aí também eu ouvi uma palestra que os palestrantes espíritas, eles diziam que todas as noites nós morremos. Pois porque o nosso espírito, né, a nossa alma acaba realmente indo, mas que nós voltamos sempre ao acordar, né, que nós precisamos estar de volta. E que num desses momentos em que a gente acaba indo e ficando, porque a gente morreu mesmo. Exatamente. Eles falam assim, dessa maneira, que Perfeito. fica até engraçado, mas a gente tem tanto receio, né, tantas inquietações a respeito da morte, e nós treinamos todas as noites. Exato. Eu lembro, Loene, certa feita, eu li isso em alguma obra espírita, que o sonho, né, a nosso estado de sonho, ou essa emancipação da alma, é o que nós temos mais parecido com a morte. Isso. Se a gente quisesse ter uma pálida ideia de como é morrer, não é? É isso, você sentir o corpo, não é o corpo entre aspas, mas o corpo fluídico, viajando a longas distâncias numa fração de segundos, não é? Você sentir aquela leveza sem mais o peso do corpo físico, sem mais carregar aquele corpo pesado e tudo mais, né? Então, é óbvio, né, que nós só vamos desencarnar quando for o momento, não é verdade? Mas o sonho nos dá esta ideia de como o nosso espírito é livre, enquanto o corpo adormece. Não é? É interessante nesse sentido que muitas vezes a gente acorda de susto, né? Parece que a gente caiu, né? Dá aquele baque e você acorda. Mais ou menos isso. Nosso espírito provavelmente estava em outro lugar. Aí aconteceu alguma situação com o corpo que ele viu que necessitava dele ali. E ele vem no sopetão e adentra, né? Volta ao vaso físico. Né? E às vezes a gente nem está dormindo exatamente. A gente dá aquela relaxada para querer dormir.
e daqui a pouco volta com aquele impacto. É. Então, quando você já relaxou o corpo físico, o espírito já está pronto para alçar voo. É verdade. É óbvio, não é, que isso depende muito de pessoa para pessoa. Isso. Depende, por exemplo, os hábitos daquela pessoa antes de dormir. E também algumas palestras eles trazem o seguinte: o preparo para o sono. Não é? Nós vamos abordar isso. Como deve ser. Sim. Mais adiante nós vamos tratar. Vamos. Né? O que fazer para a gente? Mas eu quero ter uma noite, estou tendo sonhos pesados ou agitados. Por que será? Mais adiante a gente vai tratar desse tema. Não é? Michel, é preciso que o sono completo, entre aspas, que o sono seja completo para que a alma se emancipe? Não é necessário. Quando a gente tira aquela pestana, né? Quando a gente começa, até acontece com muitas pessoas, quando está quase chegando no sono, às vezes parece que alguém começa a conversar, ou parece que a gente já está saindo, né? Isso é essa comprovação, né, que nós temos de que a gente já pode ir, né? Então, às vezes, aquele soninho que a gente faz depois do almoço, aquela, né, descansadinha que a gente dá, às vezes já serve para o espírito poder sair, né? Então, qualquer estágio de relaxamento das forças vitais, até uma doença, às vezes, né, uma gripe mais forte, uma situação, né, de febre, às vezes a gente fica, né, amplia, né, porque a nossa alma se solta um pouquinho do nosso corpo e aí ela consegue entrar em contato com o plano espiritual. Interessante também, Michel, aquela questão de que muitas vezes a gente, quando vai dormir, fica, entre aspas, matutando um problema. Ali está remoendo uma situação, querendo buscar uma solução para um problema, não é? E fica com aquilo ali no inconsciente. E aí nós vamos dormir, vamos repousar. Quando nós acordamos pela manhã, vem um insight. Eu acho que encontrei a solução. Né? Eu acho que é uma prova viva de que o espírito imortal esteve ali, continuou trabalhando e, pelos seus meios, acabou por encontrar a solução dos nossos problemas. Não é verdade? Jesus já dizia, né, que nenhuma prece ela é deixada, né? Quem é o pai que o filho pede peixe, ele dá uma serpente, né? Ele já fala, então, que toda vez que a gente faz, né, é como se fosse um pedido, né? Quando a gente raciocina sobre isso, a gente pede, é uma coisa necessária a nós, sempre a espiritualidade vai arrumar um meio, né? Seja através do sono, seja através de uma revista, de um programa, de uma pessoa amiga, sempre vai ter essa questão de tentar auxiliar. Às vezes o que acontece é que a gente não está com os ouvidos, né? A mente aberta a receber essa. Né? E no sono muitas vezes é mais intuitivo, né? Não é uma coisa tão clara, né? Mas às vezes a gente sente aquele alívio, né? Aquela, não, acho que vai dar certo, né? Aquela questão que a ansiedade às vezes do pré-sono, quando a gente vai e recebe esse auxílio, a gente sente aquele alívio, aquela tranquilidade depois, quando acorda. Perfeito. Nós temos aqui vários contatos, nossos amigos, ouvintes, internautas, a Sandra Cúcera, Samara Werkhauser, nossa amiga, Nando Bezerra, Romualdes Garbosa, ele dá um recadinho, bom dia, ótimo final de semana a todos. A Cirlei Croce, bom dia. Luedes Vieira também dá um bom dia. Né? A Thaís Passe, nossa amiga do nosso lar, está aqui conosco também, Leonora Machado, a Rose Tei, diz, bom dia irmãos, todos tenham um sábado abençoado. Né? A Zaira Comim também dá um bom dia para vocês, um bom dia bem animado aqui, a Zaira. A Rosiane Michels, né? A nossa amiga e esposa do Michel. Mona Lisa Hack, bom dia lindos, bom programa para vocês. A Juleide Machello também dá bom dia. A Lia Boger também dá bom dia. A Andréia Dutra, bom dia, adoro esse programa. Obrigado, Andréia. Continue conosco sempre. Ivone Cardoso Rockman, bom dia, paz e luz. A Claudete Risse também entrou. A Graciela Vial, Dayana Guarani, nossa amiga lá de Coronel Freitas, trabalhadora espírita também. Sônia Maria Fontes Concato, bom dia, ótimo assunto. Obrigado, Sônia. Graça Santos, Edilson Casagrande, bom dia amigos, levemos sempre luz, esperança e fé. Fabiane Gonçalves também, colaborador do programa. Nayara Olga Luza, bom dia. Né? Valtércio Queiroz, Nelson de Souza, sempre presente o Nelson, também dá um bom dia. E o Valder Lemos, ele faz uma consideração que eu acho importante trazer aqui para nós. Ele diz assim, bom dia, muito oportuno o tema de hoje. Reclusos em nossos lares,
Frequentemente nos lembramos dos entes distantes, inclusive os desencarnados. Ocupam nossa memória e nossos sonhos, o que nos desperta questão, instigando a compreensão disso tudo. Vamos tratar desse tema mais adiante, viu, Valder? Obrigado pela participação. Reni Moreto Lise, bom dia. Sandra Moraes, Cláudia Trombeta, nossa amiga lá de Xaxim, Giovanni Dalazen, Ivane Blinda, bom dia. Ó, Ivane lá de Itapema, hein? Olha que maravilha. Marelice da Silva, Jane Zan. É muito gratificante, né? A gente ter a companhia dos ouvintes, porque, na verdade, é como se eles todos estivessem conosco aqui no estúdio. Isso. Não é verdade? Essa sensação. Verdade. Amigos, vamos continuar então aqui o nosso papo. E, Loine, sim, como podemos saber dessa liberdade ou emancipação do espírito durante o sono? Como é que nós temos essa consciência? Então, nós podemos ter a certeza desta emancipação, dessa libertação da nossa alma, justamente pelos sonhos que temos. Alguns lembramos, outros não, porque, como já dissemos, enquanto o corpo repousa, o espírito, ele tem as suas faculdades mais aguçadas do que enquanto na vigília, bem mais. E aí consegue, às vezes, até ele tem o conhecimento do passado, através dos sonhos, às vezes consegue até vislumbrar algumas questões de previsão do futuro. E ele adquire também maior energia para se comunicar com os outros espíritos. Claro, pode conversar então com os encarnados, com os desencarnados. Daqui a pouco a gente vive junto até na mesma casa e vai dormir e sonha com aquela pessoa de novo, né? Continua junto lá, se encontrando depois que estamos dormindo novamente. E também depende muito da evolução, do conhecimento do espírito, para que ele possa se distanciar muito durante o sono ou pouco. E nós temos também nas obras básicas da nossa doutrina que tem espíritos que têm um preparo maior, um desprendimento maior, que eles conseguem até ir para um outro planeta, porque já vivencia isso. Né? Então, nós temos sim a certeza dessa emancipação pelos sonhos que nós temos, que sabemos são verdadeiros e que muitas vezes não nos lembramos porque o espírito não consegue imprimir lá no nosso corpo físico, que ainda é pesado e grosseiro, aquelas sensações que vivenciamos durante o sonho. Quem de nós nunca teve aquele sonho de ter ido para um lugar que nós não conhecemos, não é? Quando nós voltamos, que nós recordamos, porque como a Luane falou, nem sempre nós lembramos. Mas quando a gente lembra daquele sonho, mas eu estive em um lugar assim, 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 e consegue descrever com detalhes aquele lugar, e esteve com pessoas que pode conhecer ou não, e lembra com detalhes de uma conversa, de um colóquio edificante, de um debate construtivo, ou não, né? Enfim, mas que, ou de construtivo ou não, dependendo da experiência do espírito. Como isso? Seria a nossa imaginação? E parece que não é? Porque a gente, realmente o espírito se transporta e consegue trazer essas impressões para o corpo físico. E quantos sonhos nós temos com aquele parente distante? Voltando aí à questão do Valder, né? Valder Lemos que nos disse isso. Né? Quando estamos numa situação aflitiva, nesses dias mesmos, de incerteza, de angústias, muitas vezes não vem uma mensagem de um ente desencarnado a nos trazer tranquilidade, a nos pacificar o espírito, dizendo, olha meu filho, fique tranquilo, isso aí vai passar. Não é? Ou ainda, fazendo uma advertência, olhe, se prepare meu amigo, meu irmão, meu filho, se prepare que temos dificuldades pela frente, mas fique com a certeza de que eu estarei ao teu lado e tu nunca estarás sozinho. Quem de nós nunca teve um sonho desse? Acho que todos, não é?
Então, essas são as provas da emancipação inquestionáveis, da alma, né? Da emancipação da alma. Aquela situação que você vai no lugar e parece que você já estava ali ou já vivenciou aquela situação, né? Começa a vir a conversa e parece que vem na tua cabeça, não, isso aqui eu já sabia que ia acontecer. Né? Às vezes é esse preparo do sono, né? Que já está te adiantando, né? Às vezes uma notícia é muito grave, às vezes a espiritualidade te adianta ela no sono para você não tomar muito de baque até não sofrer algum problema físico. Perfeitamente. Né? Às vezes ele vem, já te avisa, né? Já te prepara, né? Para que você come mais aí com mais a gente chama de sonhos de premonição, né? Isso. E o Divaldo, ele faz também uma fala sobre isso, bem interessante, das premonições. Que muitas vezes é aquilo que tu falou, né, Michel? Já vem aquele aviso para que a pessoa se prepare que algo grave, né, vai acontecer. E de outras tantas vezes, o Divaldo deu um exemplo assim, que é um alerta só. Porque, por exemplo, alguém da família está para viajar. Um outro familiar sonha que a pessoa se acidentou, aquele que vai viajar. Aí ele já vai ligar e vai dizer, puxa, sonhei que você se acidentou, não vai e tal. Então, a interpretação que o Divaldo fez naquela palestra que eu ouvi é de que a pessoa que vai viajar, então, que ela vai tomar cuidado redobrado, porque quem sabe seja uma pessoa já meio displicente no trânsito, então já é um auxílio da espiritualidade para que a pessoa que vai viajar já tome mais cuidado. E também, então isso é um auxílio. E também tem os sonhos que realmente são o que vai acontecer mesmo. Tem um exemplo também do presidente Lincoln, né? Eu acho que todo mundo sabe dessa história, que ele sonhou que ele acordava no meio da noite e que ele saiu e foi lá para um salão principal da Casa Branca. Isso tudo em sonho. Chegando lá, ele se deparou com um velório. E ele perguntou para o guarda, né, quem era. E o guarda falou que era o presidente que fora assassinado. E olha, naquele mesmo dia, né, comparecendo em um teatro, naquele mesmo dia, ele foi morto num atentado. Então, olha, né? Sonhou na noite anterior e no dia seguinte realmente ele partiu. Então, esse foi um sonho de uma premonição, assim, de um aviso mesmo, para que ele já estivesse meio que preparado diante disso tudo, que o espírito dele poderia, sim, partir naquele dia. Uhum. Me parece, Luane, que essas são provas irrefutáveis da emancipação da alma, né, da existência do espírito, porque há aqueles ainda que são materialistas, que dizem não, tudo se acaba num velório, não existe o espírito, não existe vida futura, não existe vida espiritual, não é? Aquela visão, eu diria, aterradora e nada consoladora de que tudo termina ali no descenso tumular, no velório, ali acabou, as coisas acabaram tudo e não existe mais vida, não é? E ainda há pessoas com esse pensamento, e temos que respeitar, obviamente, que são os materialistas que não acreditam na sobrevivência do espírito. Como é que ficaria, não é? Como é que esses materialistas poderiam argumentar esse tipo de situação, como a Luane acabou de dizer, esse sonho, né, de Abraham Lincoln, a sua premonição diante da morte? Seria interessante, seria viável ou seria razoável afirmar que isso foi imaginação da mente dele? É óbvio que não. Detalhes, né? Com a riqueza de detalhes, não é? Então, aí vem aquela questão. Vou abordar um outro tema para que o ouvinte acompanhe nosso raciocínio, trazendo a questão que Allan Kardec faz à equipe espiritual. Os espíritos influenciam a nossa vida? Michel, qual é a resposta da espiritualidade? Muito mais do que imaginais, de sorte que às vezes são eles que vos conduzem. Muito mais do que imagineis, né? Estamos nos acotovelando, eles estão conosco todo o tempo e durante o sonho isto fica ainda mais evidente. Não é verdade? Sim. Bom, o sonho, Michel, sonho, esse tema, esse termo, como é que nós podemos conceituar este assunto, este tema, né? Na visão espírita é essa ida, né, do espírito ao plano espiritual.
Aí na classificação que é feita dos sonhos, aí sim, aí o Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele traz como se separia em 3 grandes tipos de sonhos, né? O comum, que seria a repercussão das nossas disposições físicas ou psicológicas. Às vezes a gente vai deitar com um problema e fica a noite inteira, né, remoendo, mas é nós mesmos que estamos ali, né, em espírito, buscando. Os reflexivos, né, que seria uma exteriorização de impressões e imagens arquivadas no cérebro, que também é da nossa própria alma, né? A gente passa ali a imaginar. E aí sim os espíritas, né? Que é a atividade real e efetiva do espírito durante o sono. E aí a gente vai para a significação. Mas como é que a gente vai conceituar isso, né? Como é que a gente vai fazer? Então o que os espíritos dizem é que o significado dos sonhos, eles dizem respeito ao nosso espírito. Então, muitas vezes, quando a gente vem para a matéria e aquelas imagens vêm para o nosso cérebro, nem sempre faz muito sentido para nós em estado de vigília, nós acordados. Mas para o espírito que esteve lá, sim, tem uma significância, tem um porquê daquela situação. Então, é muito difícil quando a gente vai na internet ou pega livros para tentar entender a significação dos sonhos, ou aquele popular, né? Ah, sonhou com tal coisa, é X, sonhou com outra coisa, é Y. Porque cada espírito é um universo em si mesmo, é uma coisa muito ampla. Isso. Então não tem como tu colocar todo mundo numa caixinha e dizer, não, é assim porque A, B, C, D. Né? Porque cada um às vezes está vivendo um momento diferente, veio com uma proposta diferente, tem sonhos, então cada situação... Então, hoje a psicologia, a psiquiatria, ela estuda isso, né? Depois do Freud, do Jung, eles têm esse estudo do inconsciente, que aos pouquinhos o material estudando, né, essa questão mais da alma, né, que começa a entrar um pouquinho nessa situação. Então, o que ocorre é que somente essas pessoas mais especializadas conseguiriam, então, te dar um parâmetro, te dar um auxílio para entender mesmo isso. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí tem um exemplo bem interessante no livro Os Mensageiros, de André Luiz, que é uma neta que estava aqui no plano físico, ela vai ao plano espiritual e a avó dela começa a dar conselhos para ela. Então ela fala assim que ela teria que esquecer aquelas pessoas que perseguiam ela, que não deveria odiar ninguém, e aí ela fala assim: a calúnia é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão a Jesus. E aí o orientador espiritual fala para a Luiz, olha, ela não vai lembrar exatamente essas frases. Então ela vai acordar mais aliviada, ela vai lembrar que ela esteve em algum lugar que ela não sabe precisar, vai lembrar que a avó dela estava lá, e que aí surge uma serpente que ela é de vidro e cai e se quebra. Então, essa é a imagem que ela guarda, né? E aí vai dar um alívio, sabendo que ela vai ter, né? Que ela vai conseguir passar pela situação de perseguição, de calúnia que ela está vivendo. Então, muitas vezes é isso, né? As frases são bem diversas daquilo que ela lembra, mas o alívio, né? O consolo, o conforto veio com aquela, né? Com aquela ida dela ao plano espiritual e a avó dela conversando com ela. Maravilha. Amigos, o Michel acabou de mencionar a obra Os Mensageiros, obra de André Luiz. Fica a dica aqui de uma leitura extremamente edificante. Essa obra Os Mensageiros faz parte de uma coletânea de 14 obras do Espírito André Luiz, que essa obra foi ditada ao amantíssimo médium Chico Xavier, e é considerado uma continuação da codificação espírita, de tão importante que é chamada a coleção da vida no mundo espiritual. Quem quer conhecer um pouco mais de como se trata e, né, como se processam essas questões, essa série André Luiz é extremamente interessante. Vejam, a Loine trouxe o exemplo de Lincoln, o André trouxe o exemplo da neta que esteve com a avó, e a nossa irmã Andréa Dutra, ela também traz um exemplo. Veja só como as coisas são próximas de nós. Não precisamos ir além na literatura e em fontes externas, não é? Veja, André diz assim: meu irmão mais novo desencarnou há 7 anos e sonhou com o velório dele. Comentou com a família e 1 mês depois ele faleceu. Não é? O irmão mais novo da Andréa Dutra, que é a nossa ouvinte, internauta, que está aqui interagindo conosco. Muito obrigado, Andréa. E todos esses são relatos que só fazem
termos a certeza, né, da continuidade da vida, nós costumamos dizer, né, Loine, que quando, antes de sermos espíritas, talvez, antes de termos contato mais íntimo com o estudo, com a vivência espírita, nós temos a fé na vida futura. E depois, com as nossas experiências, com tudo que nós acompanhamos e experimentamos, inclusive na questão fenomênica, né, da mediunidade, esta fé vira certeza. Certo. Diante do quê? De fatos, meus caros. Diante de fatos não há contestação. Uma coisa é você crer que isso pode acontecer, que aquilo agrada a sua sensibilidade, a sua inteligência. Outra é você ter provas, fatos que tornam aquilo fora de dúvida. É importante também a gente destacar que quando desencarnados lá no plano espiritual, nós fazemos parte do nosso programa, né, de reencarnação, da reencarnação seguinte. Nós participamos muitas vezes, sabemos que vamos vir para conviver com determinadas pessoas, para termos a profissão que vamos ter. Muitas coisas já estão pré-determinadas no plano espiritual, porque nós não viemos assim jogados no mundo. Eu costumo dizer que a gente vem, todos temos o nosso programa para cumprir. E, inclusive, a data do retorno, né, para a espiritualidade. E quando essa ouvinte coloca desse sonho do irmão, como nós já temos aquilo tudo gravado lá no nosso plano, né, de reencarnação, o que acontece? Em o tempo se aproximando de se cumprir determinados acontecimentos, lá na espiritualidade nós somos lembrados, vivenciamos aquilo novamente, já somos auxiliados e a gente, claro, não tem essa recordação, mas nós então temos o sonho, que é aquele contato com a espiritualidade, em nos relembrando, em nos trabalhando, mesmo encarnados, que daqui a pouco vai se cumprir, né, esse momento e tal. Então tem muito disso também, que é através do sonho, porque esse encontro com a espiritualidade é no sonho, né? E a gente acaba aprendendo a tratar com naturalidade a questão da morte, mesmo quando a gente entende que é muito cedo, né? Porque para a espiritualidade, a vinda para o corpo a gente se coloca em prova, e toda prova a gente corre o risco de falhar. Então, às vezes, quando Deus nos dá a oportunidade de voltar um pouquinho antes, não é para a gente se apavorar. Às vezes é um benefício, né, que a gente tem de voltar um pouquinho, já conseguiu cumprir as suas tarefas, então vamos retornar, vamos se preparar para uma nova, porque a gente aprende com o Espiritismo que não há distanciamento social, né? Não há distanciamento entre os espíritos e os homens. A gente se mantém em contato. E quando a gente ama, a gente sabe que aquelas ligações, elas permanecem conosco. Seja aqui, seja no outro plano. Então, o que é uma mudança, é como se fosse uma grande viagem. Que aquele irmão que volta, né, vai ao plano espiritual, mas ele mantém o contato. E aí nós temos que ter o cuidado, principalmente, de não ficar mandando, às vezes, mensagens de sofrimento, de dor, de saudade para aquele irmão. Às vezes é necessário que a gente faça esse esforço, por mais que seja, que a gente tenha esses sentimentos, né? De tentar sempre, quando pensar na pessoa que já voltou ao plano espiritual, pensar coisas positivas, lembrar de bons momentos, para que aquilo auxilie ele. O Divaldo, ele fala que, como ele tem a mediunidade, às vezes as pessoas cobram dele saber notícia do plano espiritual, né? E aí o Chico já dizia que o telefone toca de lá para cá, e não o contrário, né? Mas essa família, então, pedia a ele, né? Ele disse, olha, não é o momento ainda, porque geralmente o espírito, ele fica um período, né? Aí, dependendo de cada espírito, ele fica um período em perturbação lá no plano espiritual, até ele se readaptar, né? É mais ou menos a gestação, né? A gente tem 9 meses para voltar ao plano físico, então a gente tem que ter um período também para se readaptar, né, a voltar ao plano espiritual. E aí ele fala que a Joana diz, olha, nós vamos lá visitar o seu amigo, mas é necessário que você fique em silêncio. E ele até meio que se ofendeu com aquilo, disse, mas o que isso aqui? Eu vou perturbar, será o meu amigo? O que eu vou fazer lá? E ele não entendeu muito bem, mas escutou. Então ele dormiu. A Joana veio, pegou ele e levou ele a um local onde essa pessoa estava se refazendo. Ele estava no colo da mãe dele, e aí ele desperta naquele momento, né? E a mãe dele conversa com ele, né? Daí ele pede, onde é que eu tô, mãe? Eu tô te visitando. Disse, não, você já voltou ao plano espiritual. E aí conversa algumas questões da família, ele relança o olhar pela sala e encontra o Divaldo. Disse, Divaldo, você também já voltou?
E ele diz, não, eu ainda estou aqui. Mas os pensamentos do Divaldo começaram a afetar ele, que ele começa meio que se perturbar. E aí ele entende que o silêncio não era o silêncio de falar, era o silêncio mental. Né? Então, muitas vezes, é essa conduta que a gente tem que ter, esse esforço nosso, né, já entendendo a situação, não tentar, né, criar situações ainda que tornem difícil esse despertar do espírito lá no plano espiritual. A gente temos que ter sempre em mente, né, aquela lição de Chico, naquele programa Pinga Fogo, na década de 70, que ficou célebre, né, que na TV, acho que na TV Tupi, e aquilo foi um fenômeno de audiência extraordinário, né? O Chico desbancou toda a audiência daquela época, foi uma coisa extraordinária. E aí uma das perguntas que o repórter faz a ele sobre a perda de entes queridos, perda entre aspas, né? Porque nós não perdemos nada. Nós perdemos celular, guarda-chuva, óculos, né? Mas por que nós não perdemos? Porque o ente querido não é nosso. O ente desencarna. Pois bem, então voltando à questão, pergunta, Chico, e como nos portar diante do luto, não é? Da desencarnação de entes queridos? E ele diz assim, olha, as lágrimas são normais, elas são naturais, as lágrimas. Só que existem dois tipos de lágrimas. As lágrimas de revolta e as lágrimas de rebeldia não nos fazem bem, nem a nós, nem ao ente que já voltou à pátria espiritual. Mas quando são lágrimas de saudade, lágrimas de alegria por termos o privilégio de ter convivido com aquele ente querido que desencarnou, mesmo que tenha desencarnado uma idade vamos dizer, jovem, em tenra idade, né? Essas lágrimas de saudade, de alegria, ajudam a confortar o ente que desencarnou, não é? Isso é muito importante. Então, diante da desencarnação, nós temos duas opções: a revolta e a rebeldia, o que absolutamente não é recomendável, não é? Por mais difícil que seja. O luto, sim, chorar, mas eu tenho vontade de chorar, chore. A gente sempre recorda daquela passagem, né, do Novo Testamento, que quando falaram a Jesus que Lázaro tinha morrido, mestre, Lázaro morreu. E o que Jesus faz? Chora, porque ele era amigo de Lázaro, não é? O luto é normal, agora, sem rebeldia e sem revolta. E aí, quando tu falava antes, Josué, da questão da vida futura, da crença na vida futura, então eu costumo dizer que para a pessoa que é completamente materialista, ou que pensa que é, no momento em que acontece essa separação, então, para não usar o termo perda, acontece essa separação, porque essa separação, ela não nos permite mais vermos a outra pessoa com os olhos da carne. E com os olhos do espírito, a gente sabe que não lembra de tudo. E a saudade vai aumentando. Então, nesse momento, eu tenho a impressão que aqueles que são materialistas, eles acabam meio que se obrigando a buscar essa fé. Porque senão o desespero realmente toma conta e a vida não tem sentido nenhum mais se um daqueles que você ama se foi e o corpo vai perecer e acaba tudo aí. Então, também aqui, voltando para a questão do sonho, o Divaldo, mais uma vez, ele nos diz que esses sonhos que temos com esses entes queridos que foram, é uma prova, é a providência divina que vem em nosso auxílio para que tenhamos a certeza da continuidade, que eles estão em algum lugar, que eles estão lutando também, que eles estão batalhando, que haverá um reencontro, que a vida continua. Então, o Divaldo, ele puxa muito para essa questão. E ele diz também que quando a gente lembra detalhes, quando ele usa o termo, quando a grama é verde, e esse termo me marcou, é porque aconteceu, é porque você foi ao encontro. E também a gente sabe que tem aqueles sonhos que são os sonhos conflituosos,
que são aquelas imagens que ficam gravadas lá no nosso inconsciente da dor que se passou, do momento de grande conflito daquela perda. Então podem ser essas reminiscências, essas questões da tristeza que está muito aparente, que machuca muito, esses sonhos que temos. Mas que, de outras tantas vezes, são os encontros. E que aí a gente pode ficar feliz porque é a certeza que vamos nos reencontrar depois. Perfeito. Luane, pegando esse gancho, a Andréia Dutra, que foi aquela amiga que falou sobre a desencarnação do irmão, né? E nós comentamos aqui o que ela falou, e ela diz, verdade, hoje eu entendo. Ele só foi antes, mas sempre tenho sonhos lindos com ele. A Andréia nos dá aqui um testemunho vivo, não é, de que a ausência do corpo físico não significa a separação total. Existe uma separação de corpos físicos. Eu não consigo abraçar mais aquele meu ente querido, mas eu sonho com ele. Ele vem me dar uma mensagem e dizer que está bem. Eu não consigo me reunir, tomar um café da tarde, ter conversas, olho no olho, mas eu consigo sentir a presença dele em espírito, não é? E isso que a Andréia nos diz aqui, não é verdade? Então, muito obrigado mais uma vez, Andréia, pela sua contribuição. A Aline Donati também nos manda um ótimo e iluminado dia a todos. E tem um depoimento do Luiz João Marcos. Ele diz assim, bom dia, Deus seja louvado, é pura realidade. Tenho 62 anos, tive embolia por minutos e vivi a realidade deste tema. Me parece que ele está querendo trazer uma experiência de quase morte, né? Um EQM, né? Ele teve embolia e por minutos viveu essa realidade. Ou seja, que realidade, né, Marcos? Eu acredito que Luiz João Marcos, né? A realidade do espírito imortal, a realidade da sobrevivência do espírito, né, ao corpo físico. Talvez ele tenha, na cama do hospital, no catre, conseguido ver o seu corpo físico deitado e o seu espírito vivo e pleno. Samara também faz a seguinte questão. Olha só, Michel, vamos tentar responder essa questão a Samara, nossa amiga lá do Bezerra. Nos sonhos podemos ter as reconciliações de desavenças em vidas passadas também, onde muitas vezes acontecem os pesadelos, que podem ser esses encontros. O que podem falar sobre este tema? Vamos lá. Será que podemos nos encontrar com desavenças de outras vidas? Quando saímos do corpo físico, a gente vai onde estão os nossos interesses. E essas pendências que temos, às vezes, do passado, né? Porque é só nós observarmos o nosso cotidiano. Não somos pessoas angelicais, né? Temos nossas dificuldades, temos nossas necessidades. E alguns irmãos, eles mantêm essa sensação de vingança, essa sensação de querer cobrar aquilo que a gente acabou fazendo de errado. E eles não nos enxergam como nós somos aqui, né? Eles nos enxergam como nós éramos quando a gente causou o problema. Então, muitas vezes, a espiritualidade permite essa aproximação desse espírito para que a gente faça o ajuste. Não é para nos fazer sofrer, não é para nos humilhar, ou para que ele pague, né, o mal com o mal. É porque a gente consiga, aquele irmão consiga te ver como você é agora, já tentando se melhorar, já tentando vivenciar um pouco mais o amor, né? Porque muitas vezes a gente acaba, mesmo hoje, né, com todo o conhecimento que temos, a gente acaba cometendo atos errados e precisamos, então, essa aproximação dos irmãos, e às vezes que acontece os pesadelos, às vezes é um chamado que a gente tem de oportunidade de a gente tentar reconstruir algum laço. E aí, como a gente não sabe bem ao certo, o que a gente pode fazer é orar, pedindo que o nosso anjo da guarda nos auxilie no entendimento. Se a gente acha que realmente é alguém que já passou do plano espiritual e está em necessidade, orar que ele fique bem, que ele esteja num lugar melhor, que ele compreenda que agora é um outro momento, que é necessário que a justiça divina ela funciona para todos. Ninguém escapa, né, da justiça divina. Só que ela não é como a gente acha aqui na Terra. A gente, nos juízes normais aqui na Terra, existe o perdão, existe o indulto, né? Existem situações que podem ser perdoadas. Então, Deus também age, sempre pelo amor. E aí, quando a gente não consegue vivenciar pelo bem, aí sim, né, a dor, né, o aguilhão da dor, às vezes nos cutuca porque ela nos faz nos movimentar. E às vezes ela fala muito mais alto para nós. Então, às vezes acontece. O pesadelo ele pode ser por uma comida que a gente comeu, né? Comeu uma feijoada, aí foi dormir, pode ter aquele problema de indigestão e aí vai causar um problema
né? E Sim. pode ser também algum contato espiritual, mas a gente não precisa se assustar. Sempre a gente tem que pensar, o que Deus está querendo nos ensinar com aquela situação? Então, mesmo seja uma situação difícil, às vezes, né? Às vezes a gente se assusta muito quando é uma criança, às vezes, que tem, né? Essas visões, essas imagens, né? Um ser que está assustando ela. É necessário que a gente escute ela, não diga, é tudo bobagem, você tem que dormir, né? Às vezes é interessante que a gente escute ela, converse, traga ela, né, pra calma. E aí, quando ela adormece, sim, falar com o espírito dela, dizendo, olha, você é uma pessoa muito querida, você era muito desejada quando você veio, né? O papai, a mamãe, alguém está aqui para te ajudar, você vai conseguir vencer, porque às vezes é as preocupações até do retorno, porque todo espírito, quando ele vem para a Terra, ele fica muito preocupado com as situações que vão vir aqui. E a gente olha para o mundo e realmente traz preocupações, né, as situações que se apresentam. Então é necessário a gente dê a tranquilidade e dê um ambiente propício para que a gente consiga evoluir e caminhar junto com os nossos familiares. Eu queria só voltar um pouquinho na primeira pergunta que o Michel respondeu e fazer uma ponte com essa resposta agora. Quando a gente pensa que, enquanto dorme, está perdendo tempo, né? Olha só, a espiritualidade agindo sempre, porque nós somos fadados à evolução. Essa questão da evolução passa pelo perdão e por inúmeras outras questões. Então, enquanto dormiu, a espiritualidade continua agindo, providenciando para que as pessoas se reconciliem, para que, né? Essa coisa toda. Então, durante o sono, isso tudo. Para que possamos ter claro, então, que o sono é para o corpo físico, mas nós continuamos na ativa. Deixa eu pegar um gancho com aquilo que o Michel falou antes, né? E eu quero que a Alone responda também mais enfim, continue as reflexões em torno da seguinte questão. Como o Michel falou, às vezes a gente vai comer uma feijoada, né? E vai dormir, ou vai comer um mondongo, com todo respeito, é uma delícia, né? Ou vai lá comer um costelão e aí daqui a pouco vai dormir com a barriga cheia e aí acha que é o obsessor que está, né? Ele está em pesadelos a noite toda, se revira na cama e aí acorda, meu Deus, estava cercado de obsessores. Ora, bom senso, pessoal, não é? Comer uma feijoada e dormir, todo mundo sabe que não vai dar certo. Então, Loine, qual é o preparo que nós temos que ter? Se a gente quiser ter um sono tranquilo, existe uma preparação? O que nós podemos fazer para que isso ocorra de uma forma mais harmônica? Claro que sim. Nós sabemos de algumas questões que nos fazem bem na hora de dormir. Por exemplo, um banho vai relaxar. O alimento leve, né? Outra coisa que a gente precisa observar e que muitas vezes não temos o hábito. O que é que a gente está vendo ali logo antes de dormir? Filmes de terror, de matança, de desespero, né? Aí a gente fica ali naquele sentimento, naquela aflição. Claro, vai dormir, aquilo permanece. Aí a gente vai ter esses sonhos todos. Então, devemos ter um preparo. Ver bons filmes, ler bons livros e fazer uma prece todas as noites. Porque olha só, a influência dos espíritos na nossa vida diária. Aquilo que tu colocava antes. É a questão 459, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Se eles têm influência, né, ou não na nossa vida. E que eles influenciam muito, como o Michel falou, mais do que a gente imagina. Então, olha só, nós, quando o corpo adormece, a alma está liberta. Aqueles que são os meus afins, que gostam das mesmas coisas que eu gosto, que temos uma faixa vibratória semelhante, igual aqui os encarnados. Eu me dou bem com o Michel, porque eu gosto do jeito dele, porque ele gosta das mesmas coisas que eu e tal. Com os desencarnados é a mesma coisa, com os espíritos, não só os desencarnados, né, com as outras almas também. Aí, no que o meu corpo adormecer, o que está me esperando ali, logo ali? Então, isso tudo, dependendo do meu jeito de ser, da minha faixa vibratória, eu vou estar atraindo e convivendo com aqueles que são os meus afins. Daqui a pouco, eu vou ter umas experiências ali, a minha alma, enquanto o corpo adormece, que eu nem teria coragem de fazer enquanto estivesse na vigília. Isso vai me trazer o cansaço, vai me trazer sonhos ruins, vai acordar pronto para a briga? Ou vai acordar, dependendo com quem você estiver, o que for fazer, você vai acordar de um outro jeito.
ou com bem-estar, com uma sensação de gratidão, de que viu alguém que ama e que não vive mais aqui nesse plano. Você acorda com sensações boas ou ruins, muito ruins, até com cansaço e tal. Tudo isso nós temos que considerar, então, porque já que vamos estar com a nossa alma liberta por um tempinho, ela vai estar fazendo lá no recreio justamente aquilo que lhe apetece, que lhe convém. Aí da gente ter, então, esses sonhos que são conflituosos ou sonhos bons, que é a convivência com aqueles que são os conflituosos ou os bons, e que vamos acordar com essas sensações. Mas é importante, sim, o preparo para que tenhamos um sono tranquilo, por isso da prece, pedindo que então a espiritualidade nos conduza, nos auxilie, nos livre daqueles que são os que a gente já tem uma tendência que estão lá esperando. Verdade. Obrigado, Loine. Só registrar aqui a presença da a Ivane Lúcia Blinda, né, que é de Itapema. Ela disse: sonho com cidades diferentes que nunca vi na vida, pessoas estranhas, né, e que sonha que está em perigo e tudo mais. Mais uma vez, né, a mesma ideia da emancipação da alma, que vai visitar pessoas que a gente não conhece nesta vida talvez, mas em outras não são familiares, não é? Aí temos mais uns recadinhos aqui. A Inês Graciosa Morandi, nossa amiga do nosso lar, dá bom dia. A Janete Vikroski, Amanda Monique Costa também nos dá bom dia, e tudo isso nos dá ânimo para que a gente continue com o programa, que esse programa a gente tem certeza que anima e que às vezes faz a diferença na vida das pessoas, não é? Meus caros, estamos no caminho por final, infelizmente, então vamos ouvir mais uma vez o recado dos nossos patrocinadores, que é a Construtora Scala e Imobiliária Nostra Casa, nossos amigos que nos auxiliam nesta jornada. A Construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos com o programa Hora Espírita. Hoje estamos tratando do tema sono e sonhos, aqui com o nosso irmão Michel, lá do Bezerra de Menezes, a nossa irmã Loine. E tivemos muitas participações aqui dos nossos irmãos aqui no Face, não é? A Geici Gork também, bom dia, ótimo tema. Ivone Zambon também nos dá bom dia. E nós queremos deixar assim uma mensagem, meus caros, para aquelas pessoas que acharam interessante, que gostaram do tema e que gostariam de aprofundar os estudos da doutrina dos espíritos, né? Aquelas pessoas que têm a certeza também da continuidade da vida e que da mensagem consoladora também do espiritismo nesses momentos tão difíceis, não é mesmo? Porque veja, esses dias eu estava pensando, não é? Ainda fazendo um paralelo com aqueles nossos irmãos, com todo respeito, que ainda são materialistas, que são apegados e que têm, por exemplo, nos bens materiais o seu Deus, ou que tem no dinheiro a sua âncora, o seu motivo de vida. Em momentos como esse, em que desmoronam as bolsas de valores, em que os capitais se diluem, aonde que este indivíduo vai se agarrar? Não é? Então é importante que nós tenhamos valores espirituais para nos manter firmes, atravessando momentos de tempestades como essa.
angústias, incertezas. Os bens materiais, eles trocam de mão. Eles vêm e vão. Nós somos meros administradores das coisas materiais, ao passo que os valores do espírito são imperecíveis. Não é? Então fica esse convite, não é? A aproveitar esses momentos de introspecção e também de isolamento e de quarentena. Olha que interessante, que ensejo bendito para voltarmos os olhos a questões espirituais. Para começar a ler uma obra espírita, que não pode não necessariamente ser espírita, mas que seja algo edificante para o nosso espírito imortal. Não necessariamente do espiritismo, mas que seja algo que venha nos dar alento, nos dá ânimo. E para quem quer continuar e quer aprender um pouco mais e conhecer, nós temos as casas espíritas aqui em Chapecó. A Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, a Associação Espírita Nosso Lar, o Centro Espírita Amor e Caridade, o Centro Espírita Gotas de Luz, o Centro Espírita Leocádio José Correia, o Centro Espírita Seara da Caridade, todos esses de Chapecó. Aí nós temos em Xaxim o Centro Espírita Chico Xavier, em Xanxerê o Centro Espírita Lar de Jesus, em São Lourenço do Oeste nós temos o Centro Espírita Joana de Ângeles, temos também a Casa Espírita aqui em Coronel Freitas, né, um Amigos de Luz, e também temos uma Casa Espírita em Belar do Luz, grupos espíritas surgindo em algumas cidades, como Quilombo, como Pinhalzinho, enfim. No site da Federação Espírita Catarinense nós temos essas informações, no site da 12ª União Regional Espírita, não é? Nas redes sociais nós temos essas informações. Não há tempo para mais nada a não ser agradecer a Loine e ao Michel e ao Henrique e desejar um bom dia. Muito obrigado, Michel, muito obrigado, Loine. Muito obrigada também, um bom dia a todos, um sábado iluminado. E no próximo sábado nós estaremos aqui novamente, né? Das 8 às 9 da manhã, falando sobre temas à luz do Espiritismo. Um bom dia a todos. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.